Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista Mateus, capítulo 7, versículo 15 e 16, depois o 21 diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, aqui estamos, meu Senhor, na tua presença santa, poderosa, radiante, gloriosa, para na beleza da tua santidade te louvar com toda a força da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração e do nosso entendimento, anelantes para ouvir a tua palavra, que é o pão vivo que desce do céu, que vem com o objetivo, com o propósito de nos alimentar, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra proveniente da boca do Senhor. Por isso te rogamos, Deus, venha e fale com todos nós, para que saiamos daqui fortalecidos, animados e alimentados em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Nem tudo é o que parece, porque as aparências enganam. Nem tudo é o que parece, porque as aparências podem nos enganar. E isso independe da sua cultura, do seu grau de intelectualidade, do seu grau de intimidade para com Deus, da sua vocação diante de Deus. Todos nós podemos ser levados pela aparência. E quando eu falo isso, eu falo com muita propriedade bíblica, porque a Bíblia diz que um dos maiores profetas, se não o maior, talvez o segundo maior, talvez perca para Moisés, Samuel, quando ele vai à casa de Jessé, o belemita, para dos filhos de Jessé, ungir um para que fosse colocado na posição de rei, a Bíblia diz que o primeiro que vem é o Eliabe. E quando Davi olha para Eliabe, ou melhor, Jessé ou Samuel olha para Eliabe, logo ele diz: com certeza está diante de mim o próximo rei de Israel. É quando o Espírito Santo vai até Samuel e disse: não, Samuel, não é este. Mas Samuel fica confuso, porque o rapaz tem porte de rei, estatura de rei, aparência de rei, tem semblante de rei, tem beleza de rei, tem ética, tem etiqueta de rei, mas não tem coração de rei. Porque para Deus o que vale não é o que está fora, vale o que está dentro. E isso quer dizer que o que está dentro é o reflexo do que está fora. Eu vi uma foto, na verdade não é uma foto, na verdade é um quadro que foi pintado no ano de 1630, de um rapaz, um senhor chamado Simon, e da filha dele chamada Pero. Ele tem uns seus 60 anos de idade, ela talvez uns 24, 25.
E essa foto, que na verdade não é uma foto, é uma pintura verdadeira, este homem está sendo amamentado pela própria filha. Se você passasse em algum lugar e visse essa cena, você ficaria indignado, você ficaria revoltado. Como é que pode uma coisa dessa? Um senhor de 60 anos mamando no peito da própria filha. E quando eu vi aquele quadro, estava uma história, e eu sou curioso, eu digo, eu vou ler a história. Cliquei para aparecer o mais da história, e a história dizia o seguinte: o seu Simon foi acusado de um crime, levado até a prisão, na prisão foi acorrentado, e a ordem do império, se eu não me engano, do Império Romano, era que não devia dar comida nem água para ele até ele morrer. A filha dele, que estava gestante, deu à luz e foi visitar o pai quando foi liberado, e ela amamentou o pai para ele não morrer de fome. Enquanto ela fazia esse processo, saía de lá e ia procurar as provas para provar que o pai era inocente, até que ela conseguiu provar. Mas se você não conhece a história, você quer condenar esse pai e condenar essa filha. As aparências enganam, as coisas não é como parecem. Lembro-me da história de um pastor que fora destituído do seu cargo, porque um dia um dos irmãos da igreja passou na porta da sua casa e ele estava correndo atrás da esposa com um cabo de vassoura. E a esposa, no desespero, gritando e pedindo socorro. Logo o caso foi levado para o presidente do ministério, que fora se investigar a situação. Mas antes de qualquer julgamento, o pastor já foi destituído do cargo, tirado da igreja. Glória a Deus. Mesmo depois que a esposa chegou e disse para todo mundo, na frente de todos os irmãos da igreja, para toda a igreja: irmãos, o que acontece é que apareceu um rato lá em casa, e eu tenho muito medo de rato. Eu pedi para o meu esposo me socorrer, então ele pegou a vassoura, o rato saiu correndo para cima de mim, eu saí correndo na frente e ele veio atrás. O irmão só viu a vassoura, a esposa correndo e pedindo socorro, mas não viu. As aparências enganam. Nem tudo é o que parece. Veja o texto que lhe diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vem até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Veja, são pessoas que vão aparecer com aspecto de justiça, de bondade, de honestidade, mas dentro é totalmente o contrário. E isso pode acontecer de forma invertida, pode acontecer o contrário. Você pode pensar que uma pessoa é boa e ela ser ruim, você pode pensar que uma pessoa seja ruim e ela pode ser boa, porque as aparências, elas podem nos confundir, nos enganar, nos deixar sem a certeza e sem a realidade das coisas. Eu vou fazer aqui uma experiência, eu não costumo fazer isso. Ô Maxwell e Rafael, por gentileza, vem até aqui, não fique constrangido não, que eu não vou fazer nada demais para constranger vocês não. Só venham até aqui. Suba para cá, por gentileza. Eu vou precisar das jovens. Rafael, que número é esse?
Irmã Duda, que número é esse? Irmã Duda, que número é esse? 9. Rafael, que número é esse? Pode falar, não é pegadinha não. Não. Que número é esse? 6. Que número é esse? 9. Maxwell, que número é esse? 6. Andressa, que número é esse? Espera aí. Vem cá, Andressa, vem cá, Duda. Por gentileza, desce para ali. Não fique constrangido, não. Venham para cá, suba para cá, por favor. Isso é para vocês entenderem como é que as coisas funcionam. Fica ali na frente, mais para cá. Mais para cá. Andressa, que número é esse? Que número é esse, Rafael? Que número é esse, Duda? Que número é esse, Maxwell? 9. Quando ela estava lá embaixo era 6. Quando ele estava aqui em cima era 9. Quando eles desceram para lá ficou 6. Quando elas subiram para cá ficou 9. Muito obrigado, desculpe se constrangi vocês. Pode tomar o seu lugar. As coisas às vezes dependem do lugar que você está. Quando não é em nós, é porque é frouxo, é porque é fraco, é porque não tem fé, é porque não tem força, é porque não tem capacidade, é porque não tem força de vontade. Quando não é em nós, é porque é um desobediente, é porque não presta, é porque não vale nada, é porque... Quando não é em nós, as aparências enganam. Eu, no seu lugar, não agiria do jeito que eu ajo no lugar que eu estou. Eu, no seu lugar, não faria igual o que eu faço no lugar que eu estou. A decisão que eu tomaria estando no seu lugar, como ovelha, seria diferente da decisão que eu tomo como pastor. A decisão que eu tomo como pastor, se eu estivesse no seu lugar como ovelha, seria diferente. Tudo depende do ponto de vista e quando a gente tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Dizem que o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde foram dizimados 6 milhões de judeus. Sabe quanto é que dá 6 milhões de judeus? Dá 2 populações do estado de Alagoas, que tem 101 municípios. Foram totalmente destruídos 6 milhões de pessoas. Messias só tem 15 mil. Para 6 milhões tem que comer muita farinha. Mas alguém disse que eles só fizeram isso pela sua psicopatia de não ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu vim outro dia de Maceió numa van às 9 horas da noite, talvez um pouco menos, não lembro bem o horário. E a van parou em um ponto, alguém deu sinal, e tinha um rapaz bem forte, bem fofinho, bem cheinho. E quem estava dentro da van disse: deixa subir não, cobrador, vai tomar o lugar de todo mundo aqui. Já está apertado, deixa subir não. Aí eu pensei comigo, e se fosse ele que estivesse lá, 9 horas da noite, naquele ponto ali da faculdade, esquisito, sem saber se vinha outra van, será se ele ia dizer: não, pode ir que eu vou ficar aqui? A gente precisa ter essa sensibilidade, capacidade de tentar se colocar no lugar do outro e tentar ver com o olho do outro, sentir com o sentimento do outro, tentar compreender o que se passa na mente dele. Porque às vezes as aparências enganam. Às vezes não é como a gente vê, como a gente acha, como a gente pensa.
Isso depende de consciência. Eu me lembro da minha infância. Pode não parecer, mas eu tive infância. Eu também fui criança. E quando nós somos meninos, nós queremos ser brabão, valentão. Nós queremos ganhar fama de brabo quando nós somos meninos. Quando vinha um menor do que a gente só queria dar no pé do ouvido. Mas quando vinha um grandão, a gente dizia: eu não gosto de briga não. Não sou galo de briga não. Vá-se embora, sai daqui. Não é assim? E eu passei por isso. De quando o grandão me encarava, eu dizia que não era de briga. Mas quando o pequeno vinha, eu dizia: vem para tu ver. Só que mesmo criança eu comecei a ter consciência. Está errado isso aqui. Por que eu tenho medo do grandão, mas quero bater no pequeno? Quero me aproveitar do pequeno. Aí foi quando um dia eu tomei jeito. Quando o grandão vinha, eu disse: não quero brigar não. Quando o pequeno vinha, eu disse: não gosto de brigar não. Se eu não gosto de brigar com o grande, também eu não gosto de brigar com o pequeno. Até que eu dei o Reinaldo, era o nome dele. Lembra até hoje. Tito, não é apelido. Olha lá, rapaz, deixa eu conversa. Não tenho medo de você não. Porque quem diz que não gosta de briga, normalmente as pessoas pensam que é medroso. Na maioria das vezes é. Glória a Deus. Aí o Reinaldo partiu para cima, meu irmão. Deu um murro em mim. E saí assim, tomei outro. Que cortou o beiço dele, ficou correndo sangue. Aí ele foi chamar os irmãos dele. Tinha uns 3 irmãos. Eu digo: agora eu estou ferrado. Aí lá veio os irmãos dele: que negócio é esse? Batendo no menino, né? Aí eu disse: e agora? Agora eu estou frito. Aí o Deda, sabe quem é o Deda? Sabe não, né? Era meu amigo, você sabe mesmo não. Aí o Deda, ele falou assim: não, peraí, o Tito não queria brigar não. Foi ele que ficou aí provocando, foi ele que ainda deu um murro no Tito, revidou. Ô rei, vai pra casa, acaba sem vergonha. Olha, você fica arrumando confusão na mesma. Desculpa aí, Tito. Aí você vai tendo essa consciência da vida, a noção dessas coisas. Para mim, irmãos, é muito fácil. Eu tenho muita liberdade, muito espaço para me aproveitar e ser o mais cruel, me permite a palavra, possível. Porque eu tenho o controle do microfone, a liberdade para falar. Mas é aqui onde eu preciso ter equilíbrio. Porque a Bíblia diz que a vida e a morte está no poder do que se fala. Eu posso produzir vida em você ou morte se eu não souber expressar aquilo que Deus está me concedendo a falar para você. Agora eu vou ser franco para os queridos. O que mais me irrita e me entristece é quando eu percebo pessoas que não valorizam as vidas, as almas. Eu disse isso outro dia, Claro que eu não quero que isso aconteça, mas se alguém quebrar, por exemplo, a bateria, quebrar o gelável, quebrar um ar, quebrar uma cadeira, quebrar um púlpito, eu vou ficar triste. Mas eu tenho que entender que nenhum objeto material é mais importante do que a sua alma. Eu jamais vou trocar a sua alma por um objeto, por uma coisa. Glória a Deus. Eu preciso. A gente vai ter uma reunião aqui sexta-feira com os obreiros. A gente vai tentar distribuir algumas tarefas. Tem umas 3 ou 4 tarefas que eu vou pedir a ajuda deles. Mas uma coisa que eu preciso passar para eles é que só
deve trabalhar com gente, quem gosta de gente, quem tem paciência com gente, quem está disposto a engolir seco, passar vergonha e suportar a humilhação. Se você não tem essa capacidade, não dá para trabalhar. Porque o valor de uma alma, irmãos, toda prata, ouro, pedras preciosas, toda a riqueza do mundo não é suficiente para pagar uma alma. Jesus Cristo disse: o que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então aqui está subentendido que uma alma vale mais do que toda a riqueza do mundo. Então eu preciso ter essa noção, essa compreensão de que uma vida, ela vale a vida do Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. O valor da sua vida se equivale, se equipara ao valor da vida de Jesus Cristo de Nazaré. Ele deu a vida dele na cruz para que você tivesse vida. A vida que você tem foi pago pela vida dele. Esse é o valor da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Só quem sabe o valor de uma alma, irmãos, é quem suporta. Até disse para alguém hoje: às vezes a gente tem que engolir seco, suportar a dor, a humilhação, a vergonha, a angústia, para que a alma esteja bem, para que a pessoa esteja bem. Mas a sociedade atual, ela quer o bem-estar para si, não está nem aí para o bem-estar dos outros. Mas só que o Evangelho, irmãos, vai na contramão disso aí. O Evangelho é contrário disso aí. Diferente disso. Eu lembro de uma história, eu li essa história em um livro de ilustrações. Isso eu estou tentando passar para os irmãos uma ideia de como você vai aprender a lidar com as questões. Existia um rei, e esse rei, ele era muito narigudo, e todos os reis que tinham existido antes dele, o pai, o avô, o bisavô, o tetravô, o tataravô e por aí vai, todos eles tinham um quadro pintado, colocado lá em uma sala especial do palácio. Todos os reis tinham. Ele já estava avançado em idade e ainda não tinham feito o quadro dele, e ele não queria fazer porque ele era muito narigudo. Mas os príncipes, os filhos dele, conversando, dialogando, acabaram convencendo ele a fazer esse quadro. Mas com a condição, disse o rei: se eu não gostar do quadro, eu vou mandar matar o pintor. Essa é a minha condição. Eu vou pagar bem pelo quadro, agora se eu não gostar, eu vou mandar matar. Aí contrataram o primeiro pintor. Disseram: olha, o rei disse: se não gostar do quadro, ele vai mandar matar o pintor. E todo mundo já sabia que ele não queria ser pintado por causa do nariz. Então o pintor veio, desenhou o rei com todas as suas características, com todos os seus traços, mas na hora de fazer o nariz, fez o nariz de Michael Jackson, bem pequenininho, bem afiladozinho. Quando o rei daquele quadro ficou revoltado, achou uma afronta, mandou matar o pintor, que ele achou que foi um deboche, saber que ele era narigudo e fazer o narizinho para ele. Ele ficou com raiva e mandou matar. Contrataram o segundo pintor, que já veio preocupado, sabendo de toda a história, e disseram para ele: ó, o outro
fez o rei com o nariz pequeno, ele mandou matar. O segundo veio, desenhou o rei com todos os seus traços e características e fez o seu nariz do tamanho que era, aquele narigão de tucano. Quando o rei olhou para o quadro, ficou furioso, mandou matá-lo também. Se agora? Não quero mais saber. Não, pai, a gente vai arrumar um jeito. Depois de muita luta, conseguiram mais um pintor. Esse pintor veio. Contaram para ele a história, ele já sabia da história. Ele disse: deixa comigo, vou pintar o quadro do rei. O pintor, sabendo que o rei era fã de caça, gostava de caçar javali, porco do mato, veado do mato e outros bichos mais, e naquela época não existia arma de fogo, era arco e flecha. Disse: deixa comigo, vou pintar o quadro do rei. Quando ele pintou o quadro do rei, o rei aplaudiu, deu a ele uma boa recompensa e todo mundo ficou feliz porque ele pintou o quadro do rei. Sabe como foi que ele pintou o quadro do rei? Ele pintou o quadro do rei, o rei caçando com arco e flecha. Aleluia, glória a Deus. Entendeu? Que tem hora que sou eu e você que provoca a confusão, que provoca o problema, que provoca a briga. Às vezes a coisa é fácil de resolver, é simples de resolver, mas às vezes a gente quer mesmo que a coisa seja tumultuada, que haja confusão, que haja contenda, que haja fofoca, que haja briga. Às vezes a gente quer isso, a gente coloca a lenha na fogueira, porque a gente acha isso bonito, a gente acha que isso é bom. Glória a Deus. Mas na verdade são questões que estão simplesmente aniquilando o reino. Irmãos, para Deus, para Jesus, para o Evangelho, para o reino, nada é mais importante do que uma alma. Aleluia, glória a Deus. Então tudo que estiver em mim e em você, no nosso alcance fazer, para trazer uma alma para a presença, faça. Porque Jesus Cristo, que não precisava de nada, nem ninguém, porque Ele é Deus, Ele veio, derramou o sangue e deu a vida. Aleluia, glória a Deus. Mas acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. João fala isso no capítulo 10, do pastor e do mercenário. Qual é a diferença? Jesus explica. A diferença é que quando o pastor vê que o lobo está vindo, ele parte para cima do lobo. Ele encara, enfrenta e luta com o lobo, mesmo que ele tenha que morrer, mas ele vai para cima do lobo. O mercenário não. Quando ele vê o lobo, ele foge, ele corre e abandona a ovelha, porque o que ele quer da ovelha é sua lã, o leite e a carne. Então ele foge. Aqui você consegue distinguir quando você vê alguém não preocupado com a sua vaidade, não preocupado com o seu destaque, não preocupado com a sua exaltação, com a sua honra, mas preocupado com a honra, com o destaque, com o bem-estar da ovelha, você vai dizer: este é um chamado, esta é uma chamada de Deus. Agora, se for o inverso, pode crer, é mercenário.
Pelo que eu lembro agora, irmãos, existem duas coisas que provam que o homem é sábio. Pela Bíblia, duas coisas. Aliás, três. Lembrei de mais uma agora quando eu estou falando. São três coisas que a Bíblia diz que prova que o homem é sábio. Primeiro, o temor ao Senhor. Está escrito: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus é sinal de sábio. Segundo, quem consegue se manter em silêncio, quem consegue controlar as suas palavras. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. E a terceira, que vai provar que temos sabedoria: primeiro, temor a Deus; segundo, conseguir ficar em silêncio; e terceiro, ganhar alma. Não sei o que diz, eu estou mostrando Bíblia. Quem ganha alma, sábio é. São as três características de um homem sábio, de uma mulher sábia: é temer a Deus, conseguir controlar as suas palavras e ganhar almas. Conquistar. Eu digo que essa questão é a questão que me preocupa, irmão, porque só quem rala, quem sofre, quem vai atrás, quem batalha, quem luta é que sabe o quão difícil é. Um casal voltou para Jesus aqui, um casal de jovens, e a gente tem aquele cuidado para ver como é que estão. Sempre eu estou meio devagar esses dias, mas estou controlando aos poucos. Está com poucos dias que eles se converteram, e eles estavam afastados de determinada igreja. Não vou falar nome, claro, seria muita falta de ética. E ele é daqui, o rapaz, e a moça, se eu não me engano, é de Roraima. Se eu não me engano, é Roraima, um estado. Roraima, não sei se Roraima é estado ou é capital de algum estado. Ela disse: pastor, eu estou indo embora agora no dia 1º de junho. Já comprei a passagem, já estou indo embora. Aí eu disse: rapaz, o seu esposo me falou que talvez você fosse embora, sua família é toda de lá, e você está aqui só, eles estão preocupados com você. E fui buscar ela um dia para vir para o culto, e a gente conversando. Ela disse: pastor, na verdade o problema foi que eu cheguei aqui e eu não tive apoio da igreja. Eu não me senti apoiado pela igreja, fiquei meio assim, sem apoio, sem atenção. Mas logo agora, pastor, que eu voltei para Jesus e gostei tanto da atenção que foi me dada lá na igreja que o senhor congrega, eu vou ter que ir embora. Já tirei a passagem e vou ter que ir embora. Se eu tivesse conhecido antes, pastor, se eu tivesse chegado antes, talvez eu não fosse. Às vezes são pequenas coisas. Não se preocupe com você, se preocupe com a alma. Se você tem estrutura, se você tem base, se você tem alicerce, se você consegue suportar uma cara feia, se você consegue suportar uma calúnia, se você consegue suportar qualquer coisa, qualquer humilhação, segura, aguenta, engole seco, mas não deixe que a sua explosividade, o seu orgulho, a sua vaidade mate aquele pelo qual Jesus derramou o sangue e deu a vida. Um dos textos que eu mais admiro no apóstolo Paulo é quando ele diz assim: se eu comer carne, escandalizar o meu irmão, por causa do meu irmão, nunca mais eu vou comer carne. Ele estava dizendo: se o que eu estou fazendo está entristecendo o meu irmão, mesmo eu sabendo que não é pecado, que não é desagradável, eu não vou fazer mais para ver o meu irmão feliz. Irmão, são 24 anos, eu não canso de dizer, são 24 anos pastoreando a igreja, fora o tempo que dirigi mocidade, que fui professor de escola dominical, que fui dirigente de evangelismo e dirigi outros trabalhos na igreja, alvoradas e outros trabalhos mais.
Eu nunca precisei humilhar ninguém, puxar tapete de ninguém, colocar ninguém para trás, me sentir melhor ou mais importante do que ninguém, não. Tem gente aqui que me conhece há mais de 20 anos, nunca me viu discutindo com ninguém, batendo boca com ninguém, entrando em questão com ninguém. Se eu tiver de sair por errado, eu saio por errado. Se tiver de sair por baixo, eu saio. Se tiver de sair humilhado, eu saio. Mas aquela alma não vai dizer que eu causei nela motivo para deixar Jesus. Não vai. Não vou sair da igreja porque o pastor me fez vergonha, o pastor me humilhou, o pastor chamou a minha atenção, o pastor... Não vai. Porque a alma não é minha. Eu falo as almas, a igreja não é minha. A igreja tem um dono. Então se ele achar que tem que tirar alguém daqui, ele tira. Não é preciso eu tirar. Pastor, mas tem uns escândalos. É necessário que venham uns escândalos. Pastor, o senhor perdeu o juízo? Não. Quem falou isso foi Jesus. Não foi eu. Eu estou só reverberando. Eu estou só citando, falando. É necessário que venham os escândalos. O apóstolo Paulo, quando escreve sobre a Santa Ceia, ele disse que há entre vós, irmãos, escândalos, problemas, dissensões, e é necessário que haja, diz Paulo, para que se revelem quem realmente está na presença de Deus. Glória a Deus. Então as lutas que vêm, as provas que vêm, os escândalos que surgem, é para trazer a compreensão, a revelação. Porque nós, repito, nós vemos o exterior, e aquilo que vemos nem sempre é aquilo que estamos vendo, porque as aparências enganam. Aí Deus, ele vai trabalhar para trazer a conscientização do que se passa. Porque pense num negócio difícil. É você ganhar almas para o rei. Pense num trabalho árduo, difícil, espinhoso e doloroso. É ganhar almas para o rei. Porque você vai sofrer ataques de todos os lados. De todos os lados. Você não vai sofrer só ataque de alguém que não quer saber do evangelho, de alguém que não respeita o evangelho, não quer saber da igreja, não respeita pastor, não respeita Deus, não respeita nada. Você sofre também pressão espiritual de Satanás, querendo que você pare, que você desista, que você desanime. Você sofre todos os tipos de pressão. O inimigo, ele vem com toda a força. Glória a Deus. E o que é que tem, humanamente falando, socialmente falando, antropologicamente falando, o que é que tem na igreja que possa atrair as pessoas? O apóstolo Paulo li isso hoje na carta aos Efésios. Eu estou na carta dos Efésios, eu não lembro se é o capítulo 3. Ele diz assim: eu sou prisioneiro de Deus. Sabe o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? O evangelho é uma prisão. No entendimento de Paulo, o evangelho é uma prisão. Você é um prisioneiro. Dentro do evangelho você não come tudo que quer comer. Na verdade, nós os assembleanos temos duas proibições. Aliás, só uma, que é o sangue. Nós somos proibidos de comer sangue, literalmente, e coisa sacrificada a ídolos.
Você não veste todo tipo de roupa que gostaria de vestir dentro do contexto religioso. Você não vai para todo lugar que gostaria de ir. Você não faz tudo que gostaria de fazer. Então você está dentro de uma prisão. E o que é que a igreja tem de atraente para que quem está lá no mundo, que tem São João, tem Carnaval, tem Natal, tem final do ano, tem forró, todo final de semana, se quiser ir pro ralabucho para ver a poeira subir, o suor descer. Tem cachaça, tem cerveja, tem maconha, tem prostituição, tem adultério, tem tudo que o camarada quer. Tudo está lá a favor dele. Aí você acha que alguém vai deixar tudo que o mundo oferece de bom para a carne, que eu sei que é bom para a carne, para vir para a igreja, para ser humilhado, para ser maltratado, para ser envergonhado, para ser rejeitado, para ser pisado? Não tem quem queira, irmão. Precisa ser muito cheio de Deus. E só aguenta permanecer firme na presença quem está cheio de Deus, senão não aguenta. Lá no mundo o rapaz namora com uma, namora com duas, namora com três, namora com quatro, namora com cinco, namora com seis, namora com sete, namora com oito, namora com nove, namora com 10, namora com 11, namora com 12, namora com 13, com 14, com 15, até 20. Enquanto tiver dedo, se for pisunho. Lá no mundo, se a mulher quiser ser homem, ela vai ser homem, não sei como, mas ela vai ser homem. O homem vai ser mulher, se quiser ser mulher, não sei como, mas vai ser mulher. Aí chega uns camaradas barbados, bigodudos, falando fino. Ô mulher, se ajeita, seu cara. Oxi. É o reino. Aí você acha que se alguém chegar aqui e não for bem recebido, vai ficar? Eu vou contar uma historinha para vocês, ou eu estou com ela, talvez eu conte ela sexta aqui na reunião, mas eu vou contar ela hoje aqui para os senhores e para as senhoras. A irmã tinha um esposo, ele tinha acabado de se converter, há umas 2 semanas. Aí foram para a igreja. Quando ele chegou na igreja, ele esqueceu de desligar o celular, ou pelo menos colocar no silencioso. Essa é a forma correta de você agir com o celular na igreja. Você ou desliga ou deixa no silencioso se tem alguma atividade a fazer com ele. Porque o que é incoerente é o celular tocar na hora do culto, ou você está nas redes sociais na hora do culto. A gente usa o celular, isso é divulgação. Isso tudo vai para a internet, eu boto lá pregação do evangelho na internet. Entendeu? Às vezes alguém faz uns vídeos, isso é divulgação, não é nada porque está desligado do culto, pelo contrário, está mais ligado no culto do que muitos outros. Aí esse moço, ele foi para a igreja e esqueceu de desligar o celular. Na hora que o pastor estava pregando, o celular dele tocou. Todo mundo olhou para ele assim. Ele ficou constrangido, sem jeito, tal. Todo mundo fazendo cara de reprovação. Terminou o culto, ele saiu acanhado. Antes de chegar em casa, a mulher já começou. Rapaz, você me matou de vergonha. Como é que você faz um negócio desse, rapaz? Você vai para a igreja, não desliga o celular. Fiquei morta de vergonha. Isso é impossível, rapaz. Olha, eu não sei não. Eu casei contigo. E ficou aquela reclamação. Ele ficou tão triste, irmão, que só fez chegar em casa, botou a Bíblia para lá e foi para o bar. Entrou no bar, meio nervoso, meio desgostoso. Mandou o camarada botar uma cerveja para ele. Quando o camarada botou a cerveja no copo, porque ele foi pegar o copo caiu, quebrou. Na hora que o copo caiu e quebrou, o garçom correu lá. Disse, não se preocupe não, rapaz, isso acontece. Às vezes o camarada está meio agitado. Essa aqui é por nossa conta, você não vai pagar nada não. Limpou. De repente já veio outro garçom ligeiro com um copo para ele. Tá aqui o copo, fique tranquilo, você está aí, fica à vontade, você está em casa.
Resultado: nunca mais ele foi para a igreja e se tornou cliente fiel do bar, pelo jeito que foi tratado no bar, pelo jeito que foi recebido no bar, pelo jeito que foi acolhido no bar. Mas nem tudo é o que parece. Estou terminando. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, não expulsamos demônio em Teu nome, fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pratique o amor, pratique a união, pratique o perdão, pratique a misericórdia, não pratique a iniquidade. E assim, com certeza, Deus vai te honrar na tua missão, na tua chamada, e você vai conseguir ser próspero e fiel na presença de Deus. Amém?